Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde nós vamos trazer atualizações. Nós vamos saber nesse vídeo, com exclusividade, quem vai ficar sem o pagamento do INSS. Exatamente disso, só que tem mais grupos além. Então fica comigo até o final, você vai se surpreender com as informações que eu vou atualizar aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, por favor, já deixem nos comentários. Ao longo do vídeo eu vou complementando como vocês vão fazer para poder se prevenir em relação ao que está acontecendo e também, infelizmente, se as pessoas tiverem os benefícios cortados por meio dessa ação, como terem de volta os seus pagamentos. Então esse vídeo é muito importante, eu peço que você que ficou interessada, me acompanhe até o final, mas não esqueça também de ajudar outras pessoas compartilhando agora esse vídeo nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, comentários. Lembrando que os comentários são de grande importância. Por quê? Porque eles podem chegar até as nossas autoridades e dessa forma eles vão saber o que vocês necessitam, aquilo que realmente vocês precisam. Então redes sociais usadas com responsabilidade e respeito podem ajudar muito. E muito mesmo. E é claro, de quebra nós vamos estar aqui sempre produzindo os vídeos para ajudar. Para você que não conhece esse canal, eu ajudo as pessoas desde 2005 trabalhando em escritório de advocacia. Eu compartilho as experiências pessoais e é claro também vou atualizando vocês essa informação que tem saído agora. Então vamos lá, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança. Se você que ainda não é inscrito, não é inscrita, nós somos mais de 1.150.000. Você também pode fazer parte, tem muita gente que não é inscrito e acompanha, conhece esse canal, já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Então aproveita a oportunidade de receber os vídeos, que é de graça, esse trabalho que todos respeitam. Eu agradeço de coração esse nosso bate-papo diário. Eu espero de coração também estar ajudando vocês, como já ajudei muita gente. Vou trazer primeiro, uma reportagem aqui do jornal A Folha de São Paulo, no Grupo UOL, e na sequência nós vamos trazer a parte de economia do Grupo UOL. São duas informações que foram agora e são, é claro, de grande importância e vão repercutir para quem recebe benefício do INSS. Veja a importância disso. O governo Luiz Inácio Lula da Silva espera poupar 18 bilhões de reais com revisões de benefícios previdenciários e também assistência social. O executivo ainda prevê um corte de 2,3 bilhões de recursos do Bolsa Família para o ano que vem. Então, essa economia de 18 bi mais 2,3 bi para o ano que vem. Os valores foram anunciados, o governo em entrevista coletiva para detalhar o programa de revisão de gastos que ganhou o slogan, ganhou o nome, revisar para priorizar. Então, revisar para priorizar é o slogan do governo. Não é um revisaço que acontece por um voluntarianismo do governante. É um processo sistemático contínuo de revisão. O que significa isso? Agora, isso veio para ficar. E se surtir resultado, vocês podem ter certeza que vai ser realmente definitivo e utilizado por todos os demais governos. É algo que veio para ficar. A maior economia, 7,3 bilhões de reais, virá de esforços do INSS, exatamente o nosso principal foco. É lógico que além também dos benefícios assistenciais. Então, o Instituto Nacional de Seguro Social. A expectativa é que a implementação do Ateste-Med, o sistema online que dispensa a perícia presencial para o auxílio-doença, para a concessão do auxílio-doença, gere uma redução de 6,2 bilhões. Todo mundo desceu o sarrafo, meteu o pau no Ateste-Med, os médicos falando que o governo está gastando pra caramba, mas a questão é, as pessoas estão recebendo sem ter que esperar. E o governo economiza sem pagar juros e correção. É melhor pagar agora do que pagar depois. Segundo técnicos do governo, embora o sistema tenha ajudado a impulsionar o pagamento de benefícios por incapacidade, o atendimento mais rápido do segurado via o Ateste-Med evita a necessidade de grandes pagamentos retroativos, já que a lei garante o repasse do benefício desde a data da requisição. Então, desde o dia de início que a pessoa pediu o benefício, já tem ali o pagamento
Então a fila de espera, né, tornava essa fatura mais cara para o INSS. Outro 1,1 bilhão deve ser poupado, deve ser economizado com a implementação de medidas cautelares, como suspensão de benefícios suspeitos de algumas irregularidades, um dispositivo incluído no projeto de lei da desoneração da folha que busca dar maior segurança jurídica para o INSS adotar essas medidas. Veja bem, a cautelar evita que a garantia de ampla defesa e contraditória seja usada de forma abusiva para protelar a cessão do benefício indevido. Essa medida cautelar evita que a ampla defesa do contraditório seja usada de forma abusiva para protelar a cessão do benefício. Isso aqui é uma questão. O INSS desconfiou que tem problema, ele bloqueia. Exatamente. Desconfiou que tem problema, ele bloqueia. Só que aqui, se a pessoa já levar uma defesa e o INSS não analisar essa defesa em 30 dias, automaticamente ela tem o pagamento de volta. É como assim, devo não nego, né? Não, perdão, devo não nego é o INSS, né? Eu não tenho nenhum problema, então se eu fui chamado para revisão, eu vou correndo lá e vou colocar minha cara a tapa, vou falar, olha, por que estão falando que eu não tenho direito ao benefício? Tem algo irregular. Se está tudo regular comigo, então não tenha medo de fazer a sua defesa. Se você for chamado por uma questão de irregularidade, a partir de agora, você vai ter 30 dias para responder. Foi lá, fez a sua defesa, o INSS tem 30 dias para voltar ao seu pagamento que foi bloqueado de forma cautelar, como prevenção. Se o INSS não der a resposta em 30 dias, seu pagamento volta, você é considerado inocente. Muito bom. Outros 6,4 bilhões serão economizados com a revisão do popular LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Desse valor, nós temos aqui que 4,3 bilhões serão obtidos a partir da convocação de famílias que estão com o cadastro desatualizado ou não tem CAD único. E outros 2,1 bilhões, revisão pericial do benefício concedido a pessoas com deficiência. Então, o governo suspeita de volumosos pagamentos indevidos do BPC-LOAS após uma explosão da concessão de benefícios durante o governo anterior, lá em 2022. Então, a revisão, porém, enfrentou resistência do próprio Ministério do Desenvolvimento, Assistência, Família e Combate à Fome, o MDS, o gestor da política. Na coletiva, a pasta não tinha nenhum representante, exatamente. Nessa coletiva que falou da economia, nem o MDS não mandou um representante. Vamos lá, uma luta que tinha no governo anterior era a seguinte, do cadastro de pessoa da assistência social abrir as portas para o INSS, vincular os dois. Eles não queriam de forma alguma. O Ministério do Desenvolvimento Social tem sido um grande parceiro, mas a gente achou melhor para caber tudo, né, mundo na mesa, afirmou o representante do governo do Ministério da Economia, quando questionado sobre a ausência de representantes do Ministério do Desenvolvimento Social em entrevista coletiva. O INSS e a Previdência estavam presentes, tá? Então, tanto o presidente do INSS quanto o ministro da Previdência Social estavam presentes nessa reunião, junto com o representante do Ministério da Fazenda, né, da Economia. O governo ainda espera poupar mais 3,2 bilhões com a revisão dos benefícios por incapacidade ou auxílio-doença e 1,1 bilhão com o seguro-defeso pago a pescadores artesanais durante o período em que a atividade é proibida. Então, além da revisão de gastos, o governo também listou aquilo que chamou de realocação, recolocação dos recursos. De 2,3 bilhões originalmente que estavam previstos para o Bolsa Família, né, da economia, ainda não há detalhamento de quais medidas serão adotadas lá pela assistência social, Ministério do Desenvolvimento Social, para alcançar esses valores, diminuir o Bolsa Família, mas o governo acredita ser possível dar continuidade à revisão cadastral. Então, o Bolsa Família, o ano passado, cortou 9,4 bilhões após a revisão de pagamentos de famílias que não se encaixavam nos critérios do programa. Isso vinha lá da questão da pandemia, né? Pessoal que estava recebendo Bolsa Família e não tinha direito, que vinha lá, né, dos programas que pagavam. Você lembra que o governo pagou para todo mundo, né, durante, né, o auxílio emergencial. Então são remanescentes, pessoal que vem remanescentes do auxílio emergencial, pessoas que não tinham direito, mas naquela época não tinha como fazer revisão de todo mundo, então o pessoal abusou disso. O governo também prevê uma redução de 2 bi do adiantamento de recursos públicos.
Outros 3,7 bilhões deverão ser poupados com o Proagro. Outros 3,7 bilhões de reais devem ser poupados com o Proagro, o Programa de Seguro Rural para pequenos e médios produtores, que nos últimos anos passou por uma explosão de gastos. O impacto vem tanto de mudanças de regras quanto de medidas de realocação. Então nós temos ali, portanto, os gastos foram colocados, para quem viu aí, nesse ano, o governo diz já ter economizado pelo menos 3,3 bilhões de reais com a Testmed e a revisão de benefícios por incapacidade, medidas aí que tinham um impacto total de estimado de economizar 8,6 bilhões. Ao todo, o executivo espera, o governo espera poupar 10 bilhões com a revisão de gastos. O secretário-geral do Regime de Previdência Social disse que dos 800 mil benefícios que devem ser revisados, 258 mil já passaram por perícia num período aí de 45 dias. Desse grupo, 133 mil tiveram benefício cessado, ou seja, o perito identificou aquela incapacidade laboral que havia cessado e que a pessoa estava em condições de voltar ao trabalho. Então veja bem, o governo não está cortando nenhuma aposentadoria ou pensão. São 258 mil benefícios que em 45 dias passaram por um médico perito do INSS e ele identificou que a pessoa tinha condições de voltar a trabalhar. Se por um acaso uma dessas pessoas tem médico, tem documentação médica, mostrando que ela não tem condições de retornar ao trabalho, o que nós aconselhamos em um primeiro momento? Antes de lotar a justiça, você tem, pelo menos, o direito de fazer um novo pedido junto ao INSS. Ninguém é impedido. Você pode estar agendando ou um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez e passar mais uma vez pelo INSS. Administrativamente, antes de ir para um pior, vamos colocar assim, para a medida mais extrema, que seria a justiça. Se você tiver essa negativa, aqui é um conselho, uma experiência de 20 anos de trabalho. Se você tiver uma negativa, aí eu já aconselho que você busque sim a justiça. Então não faça recurso disso, faça um pedido novo, tá? Se você perdeu o seu benefício no INSS nesse pente fino. Nos cálculos do governo, só essa primeira leva de cancelamentos já garante uma economia de 1,3 bilhão. Primeira leva de cancelamentos, veja bem as palavras do governo. As revisões seguem uma metodologia e buscam encontrar espaço fiscal, dinheiro, né, no caso, para financiar políticas consideradas prioritárias. A revisão não tem combate, né, ou melhor, não quer cortar pagamentos de quem precisa. Vamos lá, vamos colocar aqui o que disse o representante do governo. A revisão não tem como base cessão de direitos, pelo contrário, tem como base a garantia de direitos. Ela evita pagamentos indevidos para dar direito a quem tem direito. A agenda de revisão de gastos é central. Eles vão garantir que essa agenda siga uma prioridade e sempre muito ativa do lado do governo, buscando equilíbrio fiscal para que o país cresça com compromisso social, é o que diz o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Ele comparou a revisão de gastos ao ato de escovar os dentes. Tem que fazer isso todo dia. Para o ano que vem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou cortes de 25,9 bilhões de reais em despesas para preservar o arcabouço fiscal. Arcabouço é um nome cabuloso, né? Conjunto de normas, de regras, de leis. As iniciativas listadas pelo Executivo alcançam esse valor. Então a ideia é que continue esse processo de avanço de revisão de gastos e transparência desse trabalho. Nós vamos ter surpresa ainda. Além disso, os beneficiários do BPC que não estiverem inscritos no Cadastro Único, o CAD Único, né, Cadastro Único de Programas Sociais, ou que tiverem o seu registro desatualizado, terão que regularizar a situação. O fim de brechas legais exploradas, que quem pede aí o benefício é um dos pilares da revisão política. Então vamos lá. O que está acontecendo? Muita gente começou a pedir o BPC-Loas, porque lá durante a pandemia o governo falou, olha, você que não tem CAD único, pode pedir. Você que não tem cadastro atualizado, pode pedir. Começou a liberar para muita gente. Além disso, pessoas que passavam um pouquinho além da renda também tinham acesso ao benefício. Então, os ajustes pelo lado das despesas enfrentam a resistência do próprio governo e também do partido do presidente da República, o PT, a sigla do presidente da República,
que é a favor de programas sociais. Como mostrou o jornal Folha de São Paulo, o tema foi alvo, portanto, de um jantar entre ministros do governo e cúpula do partido. Então o governo Lula é contra essa revisão de gastos que vai tirar dinheiro, tanto do INSS quanto do Bolsa Família. Então o planejamento de revisão de 26 bi no orçamento em 2025 vai atingir principalmente BPC Loas e INSS. Então o vídeo é longo, mas a gente tem que explicar com detalhes. Se vocês quiserem um resumão dessa situação, deixa aqui que eu vou trazer para vocês. Mas o que nós queremos que vocês entendam é o seguinte: você que chegou até aqui, deixa um like para eu saber se alguém está assistindo os vídeos. Se eu fecho o boteco, paro de trabalhar, porque eu estou cansado de falar para as pessoas o que está acontecendo e elas não darem atenção. Por que elas não estão dando atenção? Porque nesse momento de cadastro não vai ter pagamento bloqueado. Aí o que vai acontecer? Vai chegar lá em dezembro, eles vão começar a bloquear os BPCs e vai ser uma chuva de pessoas desesperadas, tá? Então vamos lá. Na representação divulgada pelo planejamento, a pasta diz que a reavaliação do estoque de benefícios no segundo semestre desse ano, até 800 mil benefícios, e o restante fica para 2025. Então essas medidas também envolvem a reavaliação cadastral e revisão de renda 2024 e 2025, relativas ao BPC, considerado de idosos, pessoas com deficiência, além da reavaliação do estoque do BPC PCD em 2025. O que significa isso? Esse ano 2024 não tem perícia médica para pessoa com deficiência, mas tem para 2025. Então prepare-se. Já em relação ao BPC, que irá gerar uma economia de 6,4 bilhões para 2025, a pasta informou que a estimativa de benefícios que poderão ser cessados pode chegar a 481.725. Como que eles chegaram a esse número? O que envolve tanto revisão de cadastro de renda, com 269.721, vocês veem aí, né? A outra reavaliação de benefícios de pessoas com deficiência, 212.004. Então o governo já tem um número, já tem uma lista. E nós sabemos que quase 500 mil pessoas vão perder os pagamentos do INSS. Mais da metade dessas pessoas que vão perder é porque a renda está errada no BPC Loas, no cadastro único. E a outra metade são pessoas que recebem benefício por deficiência, mais de 212 mil. Esses números devem ser obtidos em reavaliação no universo de 3,4 milhões de benefícios. São, em reais, 6,4 bilhões de reais de economia esperada, que se divide em 4,3 bilhão da revisão de cadastro, então para quem está com o limite errado no BPC Loas, e 2,1 bilhões em reavaliação de BPC Loas PCD, pessoas com deficiência. Então prepare a documentação médica. Ainda no eixo de revisão de gastos, o governo espera poupar quase 2 bilhões com medidas relativas ao Proagro, 1,1 bilhão do seguro defeso. Então, já no eixo da programação realocação, mudar ali a verba, 2,3 bilhões relativos ao Bolsa Família, 2 bilhões em pessoal e 1,8 bilhão Proagro. Então, dinheiro, Bolsa Família e Proagro. Mas, então já deixei aqui para vocês essa situação, eu espero que vocês compartilhem. Então tá aqui confirmado, né? Você que recebe aposentadoria por invalidez, você que é pensionista inválido, quem recebe auxílio acidente, né? Você que recebe BPC Loas por deficiência, vai ter um grande pente fino, vamos dizer assim, que inédito. E isso veio para ficar. Eles comparam isso a escovar os dentes, é algo que deve ser feito todos os dias. Eu não compararia a escovar os dentes, porque leva a uma questão ali de eliminatória, não é mesmo? Uma questão meio estranha, complicada. A questão aqui é bem simples. Nós temos, portanto, a seguinte situação. Infelizmente, daqui eu vou bater nessa tecla porque eu vi isso acontecer lá em 2009. Ainda tinha pessoal bastante no INSS, mas uma cultura de que benefícios eram transformados automaticamente em aposentadoria. Todo mundo acreditava que quem recebia mais de 10 anos de auxílio-doença, depois 15 anos de auxílio-doença, que fosse, automaticamente essas pessoas iam ter o quê? Aposentadoria. Isso não foi verdade. Então foi aquela chuva de cortes. Depois, com poucos funcionários,
né, foi diminuindo ao longo do tempo. Chegou lá em 2016, o governo Michel Temer, vamos fazer uma economia, fazer uma revisão de benefício do INSS, levou a um grande número de negativas. Por quê? Eles começaram a pagar bônus para os poucos médicos, poucos funcionários existentes, e eles, sem condições ali de dar um trabalho 100%, começaram a trabalhar além dos seus limites pessoais, causando um grande número de negativas. E tudo isso foi recuperado depois onde? Na justiça. Então veja bem essa situação. Se você chegar a perder o seu pagamento devido ao pente fino do INSS, se você tiver a plena certeza que você tem direito, você vai buscar a justiça. A busca pela justiça vai continuar sendo algo muito relevante. Então, uma economia que o governo faça em um primeiro momento, depois eles vão ter que pagar tudo isso na justiça para as pessoas que tiveram seus pagamentos cortados de forma injusta. Injusta porque eu já expliquei, em meio a essa correria para colocar números, infelizmente, muitos perderam os seus pagamentos, tá? Essa é uma realidade e somente a justiça vai corrigir isso. Então vocês viram aí, os números estão colocados e está confirmado que eles vão fazer mas muita coisa mesmo para cortar pagamentos do INSS e as pessoas não estão sentindo isso nesse momento. Infelizmente as pessoas, né, elas estão ali todas, né, bem tranquilas, mas já aperta o passo aí, tá? Quem ficou fora desse pente fino? Somente quem? Auxílio-doença tinha data para acabar o benefício, DCB, e no caso do BPC Loas, pessoas com o cadastro atualizado há 2 anos, tá? Então estão dando preferência para chamar agora quem tinha um cadastro desatualizado há 4 anos ou não tinha o cadastro junto, né, à assistência social. No mais, vão passar todo mundo aí nessa peneira para saber quem tem direito ou não. Qualquer dúvida vocês vão estar deixando aqui, então o anúncio foi feito agora na semana, lá passada. Eu espero ajudar vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, já deixa aqui nos comentários para eu estar voltando a qualquer momento. Então não tem jeito, tá? O pente fino veio para ficar e daqui para frente a tendência é que as coisas só piorem em relação ao pente fino do INSS. Cuidado com o advogado de internet, qualquer dúvida que vocês tiverem já deixa nos comentários. Ficou alguma dúvida aqui? Vou fazer um resumão para vocês já. É que é muita coisa para a gente digerir, para a gente trazer para vocês a informação. Muita palavra difícil, muita coisa aqui complicada. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. É sincero mesmo, para que a gente possa voltar. Muito obrigado, um forte abraço. Tenho que seguir trabalhando aqui com o escritório, tem muito cliente, muita coisa, e eu vou tirando esse tempo aqui para falar com vocês, tá? Até o próximo vídeo.